Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Coringão atualizadas. E neste vídeo vamos falar sobre contrato com a Adidas Corinthians, que está muito próximo de acerto com a patrocinadora Adidas. Vou trazer para vocês os valores, como que está esta negociação. Vamos falar também sobre proposta oficial pelo atacante Biel do Sporting, tá, fiel? Vou trazer essas informações para vocês e quais as chances desse jogador vir para o Corinthians. E também temos novas informações sobre a situação atual de Memphis Depay. Ele está mais para ficar ou mais para sair do Corinthians? Vou te contar neste vídeo também, tá bom? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é de grande importância para que essa plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos assim como você, tá? Então chega de enrolação, bora falar de Corinthians então, tá, fiel? Já vamos iniciar aqui falando sobre Memphis, tá, fiel? Vamos falar sobre Memphis Depay, porque saiu novas informações referente ao jogador e sua situação atual no Corinthians, se ele quer ficar ou se ele quer sair. Corintianeiro, nos explique, por favor. Fiel, a diretoria do Corinthians, tá, nos dias de hoje, está tentando arrumar de qualquer forma, porque não tem esse dinheiro em caixa, o pagamento das premiações do Memphis, que passa um pouquinho dos 5 milhões de reais, tá? O Corinthians tenta arrumar no mercado com investidores, com patrocinador, ou pegar emprestado 6 milhões de reais para pagar as premiações de Memphis, tá, fiel? Essa é uma situação que está deixando o jogador bastante desconfortável. Ele já tinha viajado para sua seleção da Holanda para jogar quando ele conseguiu bater os seus recordes, já totalmente, vamos dizer assim, chateado com o Corinthians. Ele já tinha manifestado com a diretoria que estava chateado. Aquela mensagem enigmática foi para servir para a atual gestão. Não estou criticando a atual gestão por causa de pagamentos do Memphis, tá, fiel? Porque às vezes as pessoas relacionam muito que eu estou apoiando o Augusto e falando referente a isso, tá? Não apoio Augusto e muito menos Osmar Stable aqui nesse canal. Já deixei muito claro, tá, fiel? Mas só pra gente entrar no raciocínio novamente, o Corinthians tenta arrumar esse dinheiro para pagar o Memphis, porque isso está gerando um grande desconforto no jogador para com o Corinthians, tá? E o Corinthians entende que pagando essa multa com o Memphis não tem interesse em jogar na Turquia. Ele prefere continuar no Brasil, onde ele já está adaptado, onde ele foi novamente convocado para a sua seleção da Holanda, mas o Corinthians tem que pagar esses valores. A causa desses valores, essa dívida que o Corinthians deve ao Memphis, pode ser um dos fatores que pode tirar o jogador aqui do Corinthians, tá? Então é por isso que o Corinthians está correndo atrás no dia de hoje, no dia de ontem. O Corinthians está correndo atrás para quitar com o Memphis esses valores que estão atrasados. Aí mesmo se você vir aqui me perguntar, corintianeiro, eu não tô nem aí com o Memphis que sai, você não tá feliz no Corinthians que sai. Fiel, Memphis Depay é um ativo importante para o clube, por causa da própria visibilidade do jogador, os números do jogador em números de assistências, em número de gols. É um jogador que, mesmo não vivendo a sua melhor fase no Corinthians, né, porque no ano passado ele jogou mais, é um jogador que está ali no ataque. As pessoas, os jogadores, os zagueiros dos times, eles ficam preocupados com o jogador. É um jogador que puxa a marcação, é um jogador que potencializou o futebol do Yuri Alberto no Corinthians, é um jogador que, ficando, incentiva outros jogadores a ficar. Yuri Alberto pode falar, não, vou ficar até o final do ano, não vou para nenhum lugar, vou ficar aqui. Rodrigo Garro, mesma coisa. Agora você pega um clube que já está com uma deficiência financeira gigante no caixa. Aí você vê que jogadores saindo, Memphis sai do Corinthians, Memphis foi lá pra Turquia para jogar no Besiktas, beleza, foi para lá. Cara, o Yuri Alberto, o Rodrigo Garro, os outros jogadores, o André Carrillo, eles vão sentir, não a falta de jogador de saudade, mas vai ver que o time não está reforçando e está perdendo seus principais jogadores. Isso desmotiva qualquer atleta de futebol. Olha, além da gente não contratar, a gente está perdendo. Vamos sair, quero ser negociado, não quero ficar aqui, quero ir para uma equipe que possa disputar títulos, quero ir para outra equipe. Então, a continuidade
do Memphis, do Yuri, do Rodrigo Garro, isso não é só o Memphis não, o Yuri e o Rodrigo Garro também é de grande importância até para você incentivar, porque os jogadores nesse período também, Fiel, tirando a parte futebolística, que todo jogador quer um time forte para disputar títulos, os jogadores também, eles são unidos também, então é lógico que isso desmotiva qualquer atleta, então o Corinthians faz certo em correr atrás desse dinheiro para pagar o Memphis, que arrume o quanto antes para pagar o jogador. Não porque eu morro de amores pelo jogador, ou porque eu quero, nossa, se o Memphis sair vai ser o fim do mundo. Não, mas é importante que ele continue, porque ele potencializou o Yuri Alberto, porque ele tem visibilidade e os números dele são interessantes esse ano. Ele é um jogador importante para o Corinthians, tá, Fiel? Então o Corinthians corre contra o tempo para arrumar esse dinheiro para o Memphis, porque já sinalizaram que eles não querem ir para a Turquia. Querem continuar no Brasil, onde o jogador deu certo. Porém, com valores atrasados, é um empecilho aí, é com certeza uma desvantagem para o Corinthians, para o jogador permanecer. Quero que vocês comentem, use o espaço de comentário. Ontem respondi todos os comentários, vou responder todos também. Não me permito que você fique no vácuo, então comente o que você acha dessa situação de Memphis Depay e esses pagamentos atrasados. E por hora, Fiel, mesmo que as pessoas acham ruim, não foi o Memphis que foi lá fazer o contrato, foi o Corinthians que fez na gestão Augusto Melo. Se ele ganha muito para os padrões brasileiros, foi o Corinthians que fez o contrato. E as verbas que estão atrasadas é um direito do jogador, é um direito dele cobrar. Eu já disse para vocês aqui que a minha opinião é: quem ama clube somos nós torcedores. O jogador quer saber de dinheiro, tá? E se deve, tem que honrar com os compromissos, principalmente salário, direito de imagem, premiações. Isso é de extrema importância, tá, Fiel? O jogador é totalmente desmotivado quando há salários, direitos de imagem atrasados, tá? No caso de outros jogadores. Do Memphis, as premiações foi combinado em contrato, então o Corinthians tem que arcar. Combinado, Fiel? Então já vamos passar para a próxima notícia antes da gente chegar na Adidas, que é uma bomba, hein? Olha, o Corinthians faz proposta oficial para o Biel, segundo informações do jornalista André Hernan. A proposta oficial tá na mesa, tá, Fiel? Basta agora o Sporting aceitar. Mas, corintianeiro, como que funciona? O Corinthians fez a proposta oficial para o jogador, uma proposta oficial por empréstimo com opção de compra. O que significa isso? Na hora que terminar o empréstimo, o Corinthians tem a preferência de compra. Se outro clube falar, olha, eu quero comprar o jogador, primeiro eles vão ver se o Corinthians quer comprar. Se o Corinthians não quiser, tudo bem. Mas se o Corinthians quiser, a opção é dele, tá, Fiel? A proposta oficial do Corinthians é nesses termos, que realmente hoje não é uma proposta muito atrativa. Geralmente os clubes hoje estão emprestando jogadores, eles fazem um empréstimo com obrigação de compra, que foi o caso do Thales Magno, tá? Mas ainda eles não responderam, mas podem muito bem falar, olha, não aceito esse tipo de empréstimo, eu só aceito com obrigação de compra. Com a opção de compra, ela vem muito quando o time ainda tem expectativa no jogador que emprestou. Olha, vamos emprestar para ele ganhar experiência, ganhar rodagem, para ele ir bem e voltar bem novamente. É isso que acontece, a opção de compra. E no final a gente vê se vende ou não. Já a obrigação, você é obrigado a comprar o jogador no final do empréstimo. Então vamos aguardar essa resposta do Sporting, se vai aceitar ou não. Aí o Biel podendo ser a primeira contratação, o primeiro reforço do Corinthians, tá, Fiel? Reforço aí, ele é um meio ofensivo, mas ele joga também como ponta, tá? É um jogador que foi muito bem no Bahia, tanto é que foi vendido aí por valores altos, só que também não é aquele jogador de grande expressão, aquele jogador que chega para resolver. Entre Biel e Elinho, vou te falar para vocês que é a mesma coisa, tá? O Biel e o Elinho aí que o Corinthians estava querendo contratar do Toluca do México. Não é aquele jogador que chega que, nossa, vai resolver o nosso problema no ataque, mas é um jogador com bastante potencial, um jogador que teve muito bem no Bahia, teve o seu momento bom lá, hoje não vive os melhores dos seus momentos, é utilizado sempre aí no segundo tempo, às vezes joga como titular, quando precisa ser poupado um jogador ou quando machuca, mas é um jogador bastante interessante, é uma contratação interessante, tá, Fiel? Diante do cenário do Corinthians financeiro, é uma contratação interessante. Como assim, corintianeiro? Para quem tá querendo ir atrás de David Pastor, de Patrick, zagueiro, desses jogadores que a gente vê no mercado, com jogadores só oportunidade de mercado, o Elinho passa a ser... o Biel passa a ser uma contratação interessante diante do cenário financeiro que o Corinthians vive, tá? Diante do cenário financeiro que o Corinthians vive.
Então, realmente, vamos aguardar e o Corinthians pode aí, se caso aceitar, anunciar a qualquer momento a contratação do jogador. Acredito que não vai anunciar de imediato, porque tem que esperar o mercado da bola abrir, tá, fiel? Mas, se fechar, a gente já traz aqui para vocês em primeira mão, porque o jogador já vem para o Brasil, só espera aí a abertura da janela para anunciar como oficial, tá bom? Então, no vídeo da tarde, quem sabe a gente já não tem informações boas aí sobre o jogador Biel, o Corinthians podendo fechar com o atleta. E para finalizar o vídeo, vamos falar entre Corinthians e Adidas, porque para mim, deste vídeo é a melhor informação que tem, porque o Corinthians está muito próximo de fechar contrato com a patrocinadora Adidas, tá? Adidas aí de materiais esportivos, podendo substituir a Nike, né, fiel? A Nike do Timão aí. Porém, as propostas não são nos valores que o Augusto Melo mencionou de um bilhão de reais, tá, fiel? Isso aí realmente não existe. A proposta feita é de 60 milhões de reais anuais por 10 anos, que vai dar uma baita grana, mas não chega a 1 bilhão, tá? Esses 60 milhões de reais pode ser dividido em 5 milhões de reais mensais para o Corinthians, ou o Corinthians pode pegar o montante todo de uma vez, ano após ano. A grande expectativa e o grande tchan desse negócio é que a Adidas chega já passando um grande pagamento adiantado para o Corinthians, tá? Eu não sei especificar para vocês aqui qual seria esse valor de adiantamento da Adidas, mas caso o Corinthians feche o contrato, a Adidas já vai adiantar uma boa grana para o Corinthians, que deve resolver os seus problemas mais presentes, os seus problemas mais imediatos. A proposta da Adidas hoje é melhor do que a proposta da Nike. O Corinthians vai informar a Nike sobre a proposta. Caso a Nike não iguala ou não cubra a proposta da Adidas, porque isso, a Adidas já aumentou de novo, a Nike já empatou a proposta, aí agora a Adidas aumentou de novo. A Adidas quer o Corinthians de qualquer forma, entendendo a grandeza do clube e o que ela pode alcançar com o Corinthians, tá? Caso a Nike monte no contrato, tá, Fel? Quando a gente fala no contrato, caso a Nike senta no contrato e fala assim, olha, a minha expectativa financeira chegou no meu limite, eu não vou aumentar mais a proposta, só que a gente tem um contrato de renovação automática, pelo menos aí por mais 4 anos, tá? Então eu não vou aumentar a proposta e vou continuar com vocês. O Corinthians vai fazer, caso a Nike chegue no ponto de não aumentar a proposta, o Corinthians vai comunicar a Nike de forma amigável, fala, olha, a gente quer rescisão de contrato porque a gente quer continuar com a Adidas. Se a Nike bater de cima sobre o contrato que ela exerce, que quer ficar até 2029, que eu acho que isso não deveria acontecer. Já faz quantos anos que Corinthians e Nike estão juntos? Já faz muito e muito tempo, fiel. Então a Nike tinha que se conscientizar. Falar, olha, a gente ficou por tantos anos dando certo, então realmente é isso que vocês querem, vamos desvincular. E não brigar, ter que brigar judicialmente atrás disso, e processa um e recorre, e isso vai tempo, só por questões de contrato, tá? Então a Nike tinha que entender essa situação do Corinthians atual também, tá? Caso a Nike iguala, o Corinthians vai ficando com a Nike, porque já há um contrato existente com essa renovação automática que você não precisa brigar judicialmente. Caso a Nike fale, eu não quero saber, eu vou ficar até 2029, o Corinthians tem uma brecha judicial referente a isso, tá? Mas, corintianeiro, qual brecha judicial é essa que o Corinthians tem para rescindir? Porque o contrato diz, Corinthians tem contrato com a Nike. Até 2029 a Nike tem opção de renovação automática. Porém, a Nike terceirizou o trabalho dela para uma empresa aqui no Brasil, porque hoje a Nike não está mais no Brasil, tá? Então a Nike saiu do Brasil, ela terceirizou para uma empresa do Brasil que fornece os materiais para o Corinthians. Então, na teoria, o Corinthians estaria recebendo os materiais de uma outra empresa que não é a Nike, mesmo que seja terceirizada da Nike. Então essa é a brecha política que o Corinthians entende que pode conseguir por meios judiciais a rescindir o contrato, caso a Nike decida brigar judicialmente e decida não sair do Corinthians. Pelo menos esse é o que tem de mais atualizado do nosso poderoso Coringão, tá, fiel? A minha opinião aqui é sempre a mesma, tá? Eu não quero saber se a Adidas faz camisa mais bonita que a Nike ou se a Nike faz mais camisa bonita se a Nike faz camisa mais bonita que a Adidas. O que eu quero saber é o que vai pingar de dinheiro para o Corinthians, o quanto vai ser benéfico para o Corinthians um fechamento com uma patrocinadora que pague mais. O que interessa hoje para nós é o Corinthians receber mais. Se vai ser da Nike ou da Adidas, para mim tanto faz. Eu quero é que o Corinthians seja
beneficiado e bem beneficiado com essas empresas que exercem as suas marcas nas camisas do Timão. Fiel, 5 milhões por mês é uma grande ajuda, ou 60 milhões anuais. Nenhum material esportivo que tem no Brasil hoje, que patrocina outros clubes, chegam nem perto desta marca. Então realmente é uma marca grandiosa e, volto a repetir novamente, não estou defendendo o Augusto, mas quem conseguiu chegar nesses valores, tá? Mesmo que não seja 1 bilhão, quem conseguiu trazer a Adidas para o Corinthians, mais uma vez, foi o Augusto Melo aí, trazendo grandes recursos para o Corinthians, trouxe vários patrocinadores, e se fechar com a Adidas, quem trouxe foi o Augusto Melo, tá, fiel? Só para deixar vocês atualizados. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença. 6 horas da tarde estamos de volta com mais vídeo do Corintianeiro para vocês. E vai, Corinthians!